Dia das Mães se aproximando, um assunto tem feito parte da realidade de muitas mulheres. A maternidade depois dos 30. Hoje, cada vez mais mulheres escolhem esperar o momento certo para ter filhos. Mas essa decisão também chega dúvidas, cobranças e muitos questionamentos. Existe uma idade ideal para ser mãe? O corpo muda tanto assim? O que é mito ou é verdade quando o assunto é gravidez após os 30? Para conversar sobre esse tema, a gente recebe agora o médico ginecologista, Dr. Gastão Júnior. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Caltrin. Doutor, existe ainda uma idade ideal para ser mãe ou isso vem mudando? Bom, na verdade, o ideal é até os 35, né? Então, quando a minha mãe teve a minha irmã mais nova, ela tinha 30 quando ela teve a minha irmã. E naquele período, naquela época, então, 30 anos se considerava um limite. Hoje, a gente considera 35, né? Por que isso? Porque depois dos 35 anos de idade, a mulher grávida, ela tem um risco maior de desenvolver, enfim, hipertensão, diabetes, outras doenças, né? Acho que o ser humano como um todo está ficando um pouquinho mais obeso, então tem alguns cuidados que depois dos 30, 35, eles são um pouquinho mais complexos da gente controlar. Então, o ideal seria até os 35, né? Então, depois dos 30 não tem tanto estresse assim, mas 35 a gente considera uma gestante idosa. É um termo que a gente fala, às vezes choca um pouquinho, mas é o termo que é usado nos congressos, enfim, a gente considera gestante idosa. Mas a gente tem pacientes que tiveram suas gravidezes com 40, 42, 45, 50 anos de idade com bebês saudáveis e a mãe também se cuidou muito na gravidez. Enfim, tem todos os cuidados para cada situação, mas a gente sempre tem que analisar os riscos primeiro. Bem, e você que está nos acompanhando, reforço que pode participar também, fazer um comentário, tirar uma dúvida, 988846107. Porque a gente fala muito da questão biológica, né? O corpo da mulher, mas tem também a questão cultural. Né? A cobrança da sociedade ainda tem que ser mãe, casar, ser realizada na profissão em todas as áreas e ser mãe. Como o senhor trabalha com isso no consultório? Eu procuro tranquilizar sempre, né? Acho que até a função do médico é buscar deixar a mãe de uma maneira um pouquinho mais confortável. Ter os cuidados para ter uma gravidez saudável. Se naquele momento o ponto não está tão saudável assim, tentar trazer para um ponto mais saudável e para poder ter uma gravidez boa. E a parte cultural também, né? Porque hoje em dia a mulher trabalha, então a mulher faz faculdade, às vezes faz seus 3, 4, 5 anos de faculdade, enfim, advogadas, dentistas, médicas, enfim, qualquer outra faculdade também. E às vezes termina a sua formação com 28, 30 anos de idade. E aí ela vai começar para o mercado de trabalho. E ela quer pelo menos esperar 2, 3 anos para ter uma certa estabilidade para daí pensar em engravidar. Então a gente vê isso quase no nosso dia a dia. E elas se estressam bastante, né? Eu já tenho 36 anos de idade. O que eu faço? Eu penso assim, com 36 tem um risco? Tem, mas com 38 é pior. Então a gente busca sempre deixar ela tranquila assim, decidiu engravidar, então quanto antes engravidar, melhor. Né? Agora, doutor, é assim algo incoerente. A gente está vivendo mais, mas o nosso estilo de vida está decaindo, né? Verdade. Porque se a gente vai viver mais, deveria viver melhor. E isso está impactando também na fertilidade da mulher? Eu acredito que uma das coisas principais na fertilidade da mulher é a obesidade. Então, assim, hoje, com relação à tecnologia, se melhorou muito a tecnologia, mas como você comentou, dá a sensação que a saúde está piorando, está decaindo. Então, existem muitas facilidades e dessa maneira o ser humano tem uma tendência a ficar mais preguiçoso, como um geral. Tem pessoas que se cuidam, enfim, a gente tem todas as situações de acesso a informações, mas o que se faz com a informação vai de cada pessoa mesmo. Doutor, muitas famosas, né, a gente vê com frequência na internet, que optam por congelar óvulos. Queria saber a sua opinião, se é algo seguro, se é algo acessível ou se é algo muito distante ainda para a maioria das mulheres. É distante para a maioria das mulheres, porque é caro, né? Então, existe um acesso, tem um custo e a gente sempre considera que os gametas da mulher, eles têm uma idade. Por isso que depois dos 35 anos de idade, então a gestante idosa ela tem um risco maior também de ter malformação genética, por conta do envelhecimento dos gametas, né, dos óvulos. E se ela, por exemplo, e a gente vê na prática, por exemplo, mulheres que tiveram, por exemplo, um câncer e precisaram fazer algum tipo de tratamento e esse tratamento iria lesar os óvulos dela, os ovários. Então, ela faz um congelamento de óvulos, enfim, com seus 30, 32 anos de idade, para depois dos 38, 39 anos engravidar. A gravidez continua tendo o seu risco por conta da idade, mas os gametas, eles são mais jovens. Estão preservados. Estão preservados. Doutor, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, a produção separou, vai aparecer aqui na tela. A Margarete, é verdade que ser mãe depois dos 35 tem mais riscos de o filho ter síndrome de Down? Existe. Na verdade, a síndrome de Down ela acontece por alteração genética e, estatisticamente,
percentualmente para a gravidez, depois dos 35 anos de idade, ela é maior. Então, toda mulher que tem mais de 35 anos de idade, a gente tem quando pede aquele primeiro ultrassom morfológico, a gente tem uma preocupação de que esteja tudo bem. Então, quando o ultrassom está normal, né, o obstetra, pelo menos eu, tenho a minha primeira respirada mais tranquila. Bem, a gente coloca muito peso sobre a mulher. Mas e o homem, né? Porque a mulher, quando passa dos 35, ela pode ter mais dificuldades naturalmente para engravidar, além dos riscos depois da gestação, ou seja, é um peso muito grande. E o homem, qual que é a sua orientação também? O homem também tem um envelhecimento dos gametas menos, porque existe uma renovação do espermatozoide. Mas existe a idade paterna, ela interfere tanto na fertilidade, porque o homem também vai ficando mais infértil com a idade. E, por outro lado, a evolução, né, o envelhecimento do homem também pode levar a malformação genética. Ela é menos frequente, mas também existe. A idade paterna também tem, estatisticamente, um risco maior para a alteração genética do bebê. Doutor, já se falou em alguns outros momentos, reportagens sobre isso, de mulheres que disseram, eu engravidei usando remédios para emagrecer, né? Isso tem acontecido? Tem acontecido, porque o remédio para emagrecer, principalmente as canetinhas, né, as injeções que estão popularizadas agora, elas acabam causam uma diminuição do esvaziamento do estômago, que é onde absorve a pílula anticoncepcional. Consequentemente, absorve menos a pílula e falha o anticoncepcional. Então, aumenta a fertilidade. Eu agora estou com 4 pacientes grávidas que estavam tomando pílula anticoncepcional e engravidaram tomando por uso das canetinhas. Das canetinhas, então não é mito. Outra coisa em relação aos exames, né? Então a mulher optou, né, já está ali na casa dos 35 e tudo mais. Quais os exames que o senhor pede de cara, assim, para saber como vai ser a gravidez? Bom, os exames depois dos 35, eles continuam sendo os mesmos exames de antes dos 35. Então, tem a rotina de pré-natal, que a gente pede as sorologias, avalia tireoide, avalia, enfim, hemograma, a glicose para avaliar diabetes. Então, existe toda uma rotina e o ultrassom. Então, são os exames de sangue e ultrassom. Mas isso quando engravidou. Mas antes, para se preparar, para saber se está tudo bem? Nada muito específico. O importante é fazer o preventivo, né? Então, que é o exame normal, natural para todas as mulheres. E na mulher que nunca tentou engravidar, não se faz nenhum exame a mais. Se a mulher está tentando engravidar por 3 ou 6 ou 8 meses e não conseguiu e está preocupada, até o primeiro exame que a gente faz é o espermograma. Então, tem que ver se a parte masculina está íntegra para poder investigar a mulher também. Então, e daí existe a avaliação das trompas, ultrassom, enfim, para cada situação tem um direcionamento. Agora, como o senhor é muito experiente, filho de médico também, eu queria saber algo que eu tenho ouvido de muitas mulheres, que muitas não engravidam por causa da cabeça, porque daí a pressão fica tão grande, quero engravidar e não consegue, é fato isso? Verdade. Eu tenho algumas pacientes que aconteceu isso, então a gente vê isso na prática, que são aquelas mulheres que estão tentando engravidar, não conseguem e a gente solicita então os exames para fazer a investigação. Ela volta 2 meses depois grávida, não conseguiu fazer os exames e acabou engravidando só porque começou a investigar. Eu tenho 2 casos também interessantes, que mulheres que tentaram várias vezes, né, vários anos, 3, 4, 5 anos, não engravidaram e decidiram adotar. E daí, quando adotaram, engravidaram do primeiro filho. Então, enfim, tem hoje, né, um filho adotivo e um filho biológico, que também é muito interessante. Acho que é bem recompensador isso. E outro relato que eu ouvi de algumas mulheres também foi que engravidaram e quando chegaram no consultório se sentiram de alguma forma violentadas pela fala do médico, né? Que parecia que ela tinha feito algo errado em engravidar mais velho. O que o senhor tem a dizer a essas mulheres? Não, primeiro passo é ficar tranquilo. Acho que tranquilizar, como eu comentei, né? A gente vê, mesmo as mulheres que têm mais de 35 anos de idade, quando elas engravidam, elas continuam, né? A grande maioria tem uma gravidez normal. Então, existem os riscos, a gente tem que colocar os riscos e expor esses riscos. Mas se a mulher deseja, como eu falo, né? Se a mulher quer engravidar com 36, é melhor do que com 37, que com 38, que com 40. Então, quanto antes decidir, melhor. Então, acho que essa conversa com o médico tem que ser bem aberta. Muito bom. Doutor, que vai estar falando mais sobre isso agora no final de semana. Isso, né? Em homenagem ao Dia das Mães, então a gente vai fazer um evento que se chama Amar e Gerar. Esse evento vai acontecer agora no sábado, depois da manhã, e todas convidadas para acessar o link e participar lá junto com a gente também. Então procura no Instagram, @amarigerar. Doutor Gastão, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Caltrin. Deixa eu fazer a pergunta do dia para o senhor antes. O silêncio lhe incomoda ou convive bem com o silêncio? Eu convivo bem. Gosta do silêncio? Gosto do silêncio. Talvez até por causa do trabalho que é muito agitado, o dia inteiro falando e conversando e escutando. Acho que no momento que a gente quer ler um livro, acho que o silêncio também é bem interessante. Maravilha.